graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Esse é o programa Conectados com Cristo, um programa onde nós trazemos a palavra do Senhor de forma descontraída, de forma abençoadora, para alimentar e abençoar a sua vida, pois nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é poderosa, e todos aqueles que estão conectados com Cristo se alimentam dessa palavra. Na semana passada nós iniciamos com um texto do Salmo de número 27, verso de número 13 e 14. Nós trabalhamos o verso de número 13 que diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E hoje nós iniciaremos o Salmo de número 27, verso 14, que é o verso seguinte do Salmo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Livro dos Salmos, Salmo 27, verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Na semana passada nós introduzimos um pouco o contexto desse salmo, escrito por Davi, num momento de adversidade, mas esse salmo enaltece o Deus que livra, o Deus que cuida e o Deus que salva. É um salmo de confiança. E no salmo de número 27, verso 3, na semana passada nós focamos a fé, porque é indispensável confiarmos em Deus. É extremamente necessário, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E a pergunta foi lançada, e eu lanço novamente essa pergunta essa noite. Quem quer ver? Quem quer ver a bondade do Senhor na terra dos viventes? O salmista Davi, no Salmo 3, ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Até o verso de número 3, alguns estudiosos dizem que o salmo termina aí. Todavia, o verso 14 foi introduzido posteriormente para dar uma ideia geral dos passos de Davi. Como ele chegou a essa conclusão, como ele chegou a esse benefício de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se você falou sim, disse: pastor, eu quero ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se você falou sim, existem vários passos a serem tomados aqui. O primeiro nós falamos semana passada, que é necessário ter fé. E o Salmo continua nos ensinando, e o segundo passo é: espera pelo Senhor. O salmista Davi fala: espera pelo Senhor. Todos aqueles que querem ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, primeiro, precisam ter fé. Segundo, que é o tema da nossa mensagem nessa noite, devem esperar pelo Senhor. Esperar pelo Senhor. Esperar pelo Senhor significa estar firme diante das adversidades. Estar inabalável diante das perseguições ou das lutas. O próprio Salmo 27 trata sobre isso, os versos anteriores. A convicção de Davi, quando ele disse: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não se atemorizará. Por quê? Porque ele esperará pelo Senhor, o livramento que virá de Deus. Esperar pelo Senhor é ter a convicção que o nosso Deus está a par de todas as coisas. Que o nosso Deus é o Deus que criou o universo, estabeleceu leis, mas ao mesmo tempo ele está ativamente operando neste mundo. A Bíblia diz que o nosso Deus opera nos céus e na terra. E disse Paulo no livro na carta aos Efésios que ele faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade. De acordo com a sua vontade, ele faz todas as coisas. Quando nós enchemos a nossa mente, quando nós enchemos o nosso coração da verdade do Senhor, da obra do Senhor, do santo livro de Deus, que é a palavra de Deus, e conseguimos ver durante a história bíblica diversos momentos onde pessoas que esperaram pelo Senhor não foram envergonhados jamais. Esperar pelo Senhor. Esse verbo esperar
às vezes machuca o nosso coração, porque nós somos tão acelerados. Queremos tudo rápido. E quando se trata das coisas do reino de Deus, ou assuntos relacionados ao reino do Senhor, o tempo não é seu. O tempo não é meu. O tempo não é nosso. O tempo é do Senhor. Há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. E nós precisamos entender que aqueles que querem ver essa bondade do Senhor nessa terra, na terra dos viventes, eles precisam aprender a esperar pelo Senhor. Não é na sua hora, não é no seu momento, não é no seu minuto, no seu segundo. A sua agenda não é a agenda de Deus. O seu schedule não é o schedule do Senhor. Ele é que determina todas as coisas. Por isso que o salmista Davi disse, ainda que o exército se acampe, ainda que as lutas dessa vida, ainda que possa se estourar contra mim a guerra, como diz o Salmo 27, ele falou o quê? Eu vou esperar pelo Senhor. Não é simplesmente esperar. Vou me sentar na cadeira, pastor, e vou esperar as coisas acontecerem. Não, a Bíblia diz esperar pelo Senhor. Não é simplesmente ficarmos inertes, mas é termos a ação de esperar, mas pelo Senhor. Porque o nosso Deus é aquele que trabalha por nós. O nosso Deus é aquele que faz todas as coisas. O nosso Deus é aquele que move o universo com a palma da sua mão. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que esperaram pelo Senhor. E o Senhor, no tempo certo, visitou o coração daqueles que esperaram por Ele. Quem não se lembra de Ana, que orava por um filho, que queria da parte de Deus uma visitação, porque ela não era mãe, não tinha capacidade de ser mãe, e ela foi para os pés do Senhor, orava intensamente, orava diariamente, a tal ponto que as pessoas achavam que ela estava embriagada. Mas Ana sabia muito bem quem ela estava buscando e quem ela estava esperando. E ela perseverou em oração e esperou pelo Senhor, e o Senhor a visitou lhe dando um filho, que nós conhecemos como o profeta Samuel. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus tem promessas. Livro do profeta Isaías, eu quero ler com você essa passagem bíblica, Isaías 64, versículo de número 4. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre aqueles que esperam pelo Senhor. Isaías 64, verso de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqueles que esperam pelo Senhor, Deus irá ao teu socorro, ao teu encontro. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Salmo de número 40. Vejamos o que a Bíblia diz no Salmo de número 40. A Bíblia é a palavra que anima e fortalece a nossa esperança e a nossa fé. Alimentemo-nos da Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz no Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha o que o salmista, em outro momento da sua vida, ele diz, eu esperei confiantemente. Perceba, ele esperou confiantemente. A força dessa expressão significa esperar esperando. É ter a expectativa, porque o nosso Deus é vivo. Nós esperamos a ação do eterno, o eterno que controla todas as coisas, meus irmãos. Aleluia! Esperar pelo Senhor. Hoje nós vivemos uma realidade no mundo como um todo que estamos esperando. Talvez esperando
o novo boletim das Nações, o novo boletim da Organização Mundial da Saúde, o novo boletim, as novas notícias dos presidentes, governantes ou qualquer outro. Mas a Bíblia manda que esperemos pelo Senhor. A última palavra pertence ao Eterno. Por isso que esperar pelo Senhor alimentará a nossa alma e o nosso coração. Um dos benefícios que salmista Davi teve na sua vida foi esse: ele soube esperar. Quem se lembra o testemunho de Davi? Com aproximadamente 17 anos, ele recebeu a profecia que seria rei em Israel, pela boca do profeta Samuel. E com aproximadamente 30 anos, a profecia se cumpriu. Foram 13 anos, dos 17 anos aos 30 anos, foram 13 anos de espera. E nessa espera, Davi teve lutas, perseguições, complicações, problemas inúmeros. A nossa vida, a nossa história, o que vivemos hoje, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas lutas, quantas enfermidades nós estamos vivendo. Mas nós precisamos acreditar que vale a pena esperar pelo Senhor. Nós precisamos acreditar que vale a pena esperar pelo Senhor, porque a palavra de Deus fala que aqueles que esperam pelo Senhor jamais ficarão envergonhados. Você quer ver a bondade do Senhor na terra dos viventes? Primeiro, tenha fé. Como diz no Salmo, verso 13, esse mesmo Salmo, eu creio, Davi disse, então também nós precisamos crer em Deus. O segundo conselho é esperar pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Não haja desesperadamente. Saiba que o seu Deus cuida de você. Disse o Senhor Jesus: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. Eles não plantam, não semeiam, mas todos os dias vosso Pai vos alimenta. Se Deus alimenta o pássaro, o lírio, quanto mais você, quanto mais nós, o nosso Deus cuida. Por isso que nós precisamos entender que é necessário aprendermos a esperar pelo Senhor. Nada de chutar o pau da barraca, nada de entrar em loucura, nada de tomar decisão e dizer agora eu vou resolver. Espere, espere, pelo amor de Deus, aprenda a esperar pelo Senhor. Se você quer ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, aprenda a esperar pelo Senhor. E esse é um tempo onde nós podemos exercitar esse conselho de Davi. Quem imaginaria, quem pensaria que estaríamos vivendo essa realidade no ano de 2020? 2020. Quem imaginaria? Mas essa realidade está debaixo dos planos do Eterno. Não entre em desespero. Espere pelo Senhor. Esperemos pelo Senhor, porque Ele é o nosso bom pastor e Ele cuida das ovelhas, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. E continuando o Salmo 27, verso de número 13 e 14, mas focando no verso 14, esse é o primeiro conselho: espera pelo Senhor. Depois do verso de número 13. E o conselho seguinte é: tem bom ânimo. O que significa ter bom ânimo? Precisamos aprender a esperar pelo Senhor, como falei há poucos minutos. E agora, ter bom ânimo. Tem bom ânimo.
O que significa biblicamente ter bom ânimo? Se você quer ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, você precisa ter fé, você precisa aprender a esperar pelo Senhor e você precisa ter bom ânimo. E o que é o bom ânimo, pastor Jeff? Na próxima semana, no nosso programa Conectados com Cristo, nós aprenderemos um pouquinho mais do que significa ter bom ânimo. Vamos orar a Deus, agradecendo e pedindo para que o Senhor nos ensine a esperar pelo Senhor. Pai bendito, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos a esperar pelo Senhor. Ensina-nos o caminho que devemos trilhar para aprendermos o que significa esperar em Ti. Porque Tua palavra é a promessa, é a verdade que nos ensina que todos aqueles que esperam pelo Senhor jamais serão envergonhados. E a Tua própria palavra diz que não há Deus além de Ti, não há outro igual ao Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Obrigado, Senhor. Trabalha na nossa vida, em nosso coração. É minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Até a próxima semana e não esqueçam, todo aquele que está conectado com Cristo viverá eternamente. Deus em Cristo te abençoe.